Hello, senhoras, senhores, boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei a que horas você vai estar acessando essa live magnífica, magnífica, porque aqui estarei eu e a minha amiga do Japão, como diria Serginho Groisman. Vamos lá, se você achar que esta live pode ser contribuição para alguém, envie para o seu coleguinha, para a sua coleguinha. Venha fazer as suas perguntas. Hello! Olá! Muita Miga, calma nessas horas. dá uma Muita calma ajeitadinha. nessas horas. Esses vídeos fazem a gente passar vergonha. Ah, fica aí. Isso. Pronto. Miga, dá uma ajeitadinha no seu, que tá muito pra cima. O seu só tá aparecendo você daqui pra cima. Isso! Agora tá aparecendo quanto você é uma gatinha. Bom dia, pessoal. Boa noite, Brasil. Adoro a alegria, gente, dos japa. Não, eu sou diferentona. Sou artes. Que é mais possível? Que mais é possível? Eu ouvi dizer que hoje a gente vai falar sobre umas coisas especiais, é verdade? Verdade, amiga. Nossa, muito gostoso, né? E nós Muito. sabemos, e eu acho que é um pontos mais importantes, por quê? Porque, querendo ou não, esses assuntos um pouquinho especiais estão ligados na nossa vida todos os dias. Só que a sociedade em si, ela fecha, não Ela é? rotula, né? Ela rotula, né? Então, TDAH, TED eu não vou falar doenças, outras coisas diferentes, né? Por isso que eu falo assim que a gente é um peixe fora da caixinha. Por quê? Porque todos nós vemos com algum objetivo nessa vida, a gente não tem essa. E as pessoas rotulam, né? Muitas vezes, aquela pessoa é meio louquinho, ou aquela pessoa não é interessante andar. Que ponto de vista que nós pegamos da sociedade? Né? E querendo ou não, isso prejudica tanto os pais, tanto as pessoas, e que elas ficam sendo pressionadas para isso, né? Então, por isso que nós resolvemos hoje, eu e a Dani, falar sobre esses três e outros autoimunes, que isso também eu acho que é autoimune da pessoa, para ver se a gente consegue ser mais leve com a vida das pessoas. Então, eu e a Dani a gente falamos sobre isso ontem e estamos aqui hoje com essas novas conexões, que é mais possível para a nossa vida E o que mais fluir melhor, possível. né? É Que tal se isso. a gente parar de colocar rótulos em crianças? Ainda são crianças, estão em desenvolvimento. Qual é o presente que elas têm a oferecer a vocês? Com certeza, com certeza. E é nessa parte que as terapias alternativas ou holísticas, elas servem para ajudar vocês, pais, mães. Por quê? Porque através dela a gente consegue dar mais segurança, dar mais amor, dar mais atenção. Então, assim, terapia holística não veio só para tapar buraco de psicólogo, não. A gente está aqui para poder ajudar vocês a ter melhorias com seus filhos e entender um pouquinho das dificuldades que eles têm. Mesmo porque Seja, a gente não fala para ninguém largar da terapia convencional, né? né? Com certeza.
Então, nós estamos aqui fazendo esse convite para vocês que têm os cílios um pouquinho diferente dos outros, né? E vocês também têm um lugar especial no nosso coração, certo? Quando você pede para uma criança autista ou para uma criança que é TDAH, para ela funcionar como uma criança normal e estar na média, você está dizendo para ela que tem alguma coisa errada com ela. Ela vai Uhum. crescer achando que tem alguma coisa errada com ela. Que tal se a gente tratasse só como uma forma diferente de funcionar no mundo? Né? Com certeza. Com certeza. E que nem eu conheço pessoas que têm dois. Tem um casal aí no Brasil de Mogi, que são meus amigos, que eles têm dois, né? E aí, justamente quando eu tava fazendo barra de Access no Brasil, eu vi assim o TDAH dele, assim, o autismo dele muito grande. Aí eu falei assim pra mãe dele. Sabe onde que você vai colocar? Você vai puxar o poder aqui, puxando o poder e pegando a parte das perninhas, assim, para ele ficar mais calmo. Você vai ver que nesses dois toques ele vai ficar mais calmo. E não é que o menino ficou? Por que será, né? Será que essas terapias alternativas funcionam mesmo? Gente, se é do tipo de pessoa que está perguntando se ela funciona, não me procura, não, faz favor. E aí ela falou assim: Nossa, que interessante. Então ela tem dois, aí ela falou assim que ela tá aplicando direto isso, e é muito legal. E aí eu falei assim, só puxa a energia dele, porque às vezes está sobrando energia, e aí a criança está elétrica também, quando a gente puxando energia, né? É isso. E o TDAH, o toque, as outras técnicas poderão ajudar, sim. Não só barra de axis, né? Por exemplo, agora a gente está tendo a alergia do pólen aqui no Japão. O facelift. Ah, facelift deixa todo mundo mais novinho, gente. Fala sério. É, o facelift energético, gente, apesar dele ser uma terapia energética, ele tem um, abre aspas, efeito colateral, fecha aspas, muito positivo, que é de juvenescer, tá? Então, além da pessoa funcionar de uma forma mais tranquila para si mesma, ela também vai ter o efeito colateral Ai, de bonita. não ficar enrugada. Ó, olha para Ó, mim e para Claudinha, ó. É muito facelift, gente. Eu vou fazer 49 anos. Claudinha, quantos anos você tem? eu vou fazer 48. Aí, gente. Entende o que nós estamos falando? A terapia energética, ela te ajuda em uma coisa, mas depois ela vai ter consequências que a gente sequer conseguia dizer para você que ia ter. Por exemplo, Gente, depois tanto eu tiro uma quem é foto. autista quanto quem é TDAH tem uma melhora no foco recebendo barras de Access. O facelift energético a gente indica, mas a gente indica, por exemplo, para autistas que tenham dificuldade com o toque de outras pessoas, a gente aplica o facelift fora do corpo. Para entender Legal. melhor isso, só vocês vindo numa sessão ou enviando um direct ou para mim ou para Claudinha, dependendo se você está no Brasil, para mim, no Japão para Claudinha, para a gente poder estar sendo contribuição para vocês, tá bom? O É que você ia isso. falar, meu anjo? Então, porque assim, meu marido tem 7,3. Aí, vocês vão ver a pele dele depois de facelift. Por quê? Porque ele não parece 7,3. Todo mundo tá dando 50 e pouco. Aí ele fica assim, pode continuar fazendo facelift, porque quando eu morrer eu vou estar com pele de bebê. Socorro! Eu falei assim, aí também não força, né, marido? Vamos, né? E falou assim, ué, mas o facelift não deixa a gente novo, né? Então, assim, quem não quer ter, vamos dizer, ruguinhas indesejáveis no rosto, vem fazer facelift.
né? Eu e a Dani somos praticantes de facelift. E quem tem alergia à sinusite também ajuda. Ai, deixa eu te perguntar uma coisa que o pessoal aqui do Brasil não faz a menor ideia. Como que se fala reiki aí no Japão? Reiki, Ai, gente, não é lindo demais. E chácaras? chakras. Chakras. Isso. Minha amiga é muito chique, gente. Então vamos lá. A gente indicaria para autismo barras, se ele não tiver dificuldade no toque, musicoterapia, cromoterapia, ecoterapia, que é um dos tipos de terapia assistida por animais, tá, gente? Pode ser assistida por cães também, existem outros animais que podem assistir essas terapias. Meditação guiada. Então, tem uma série de coisas que podem estar sendo contribuição. Então, quer dizer, tratamento coadjuvante à terapia e à medicação. Então, mostrando aí ajuda nos outros tratamentos. Eu nunca vou falar para ninguém largar outra terapia, porque eu acho É falta de tudo respeito com o trabalho contribuição, gente. É uma coisa assim que eu falo assim, ó, todo mundo tem que estar disposto a ajudar. Só que esse disposto a ajudar não é para largar a medicação, sabe? Mas eu tô assim, eu tenho alguns clientes que estavam tomando medicação e depois do reiki, da constelação e outras técnicas, elas estão devolvendo, né? Às vezes as dores não é nossa. Atenção, gente, as dores não é nossa, às vezes, porque tá na nossa linhagem de família. a quem pertence isso? A quem pertence isso? Então, assim, quando a gente fala assim, a quem pertence isso, às vezes a gente está levando para honrar os nossos ancestrais. E quando a gente honra os nossos ancestrais, a gente também traz as doenças deles para essa vida. Então, eu tenho alguns clientes que está sendo muito, assim, contribuição com a constelação sistêmica. Por quê? Porque ela viu que não era dela aquela doença, e sim da irmã dela. Então, foi muito engraçado quando eu falei assim, a quem pertence isso, vamos devolver essa dor para ela. O que aconteceu com ela? Ela se abriu, ela foi no médico, aí o médico falou, você não tem mais nada, vamos diminuir esse remédio? Então, ó, não rotulem tudo com médico, também, assim, de medicinal, tá? Por que eu falo que não rotulem só com medicinal? O medicinal é interessante, até um ponto de vista, mas, segundo os grandes... É porque eu já virei tradutora de hospital, então, a gente aprendeu... Eu aprendi uma coisa assim, ó, medicina tem petróleo. É feito de petróleo, os remédios. A química, né? Então, tipo assim, vamos pro lado natural das coisas. A natureza, o universo, ele tem outras técnicas e outras maneiras de você ter uma saúde melhor. Pessoal, quem quiser enviar pergunta, é só clicar ali embaixo no balãozinho com um pontinho de interrogação, tá bom? Oi, Oi, Rose. Rosimeire! Boa noite pra gente. Bom dia lá pra minha amiga Cláudia. Lá no Um Japão já ventinho é dia, geladinho, segunda-feira de manhã. segunda de manhãzinha, 12 horas de diferença. É isso, né? Então, Então, pessoal, em às resumo, o que a vezes, gente quer dizer é mais ou menos o seguinte: TDA, TDAH, toque, transtornos, ah, transtornos, autismo. Gente, não rotulem como deficientes, incapacitadas, defeituosas essas crianças. não, eles têm um Elas podem super ser um foco, presente para gente. vocês. Percebe? É um super foco que eles têm e que eu percebo que as crianças têm um super foco muito grande,
Porque para algumas áreas eles são super fantásticos. Então, que tal nós olharmos de outra forma essas crianças, né? Eu dou aula de língua portuguesa aqui, eu tenho alguns alunos que alguns são de educação artística, outros é para música, e outros é tal. Então, quando eu falei assim, cara, você gosta de educação artística? Onde que eu tenho que explorar mais essa criança? Na parte artística. Né? Você Mas, usa a como eu sou. criatividade que neles é bem latente, né? É, bem latente, bem Neles, como latente. se eu não fosse hiperativa. Eu, imagina, eu, Cláudia Imperativo, imagina. Até parece, né? É o que eu mais sou. Então, gente, É o que eu. percebam que muitos universitários que a gente escuta falar aí que aos 11 anos de idade, aos 15 anos de idade, aos 17 anos de idade entraram numa faculdade de matemática, física e estão entre as melhores faculdades do mundo. A maioria é autista com altas habilidades. Né? E outra coisa que eu achei interessante é que na ansiedade, né? A ansiedade todo mundo tem por causa dessa maquininha chamada iPhone ou smartphone ou celular ou internet que faz com que nosso desenvolvimento ele só fica atrás das telas, né? É, É, nós acho todos, que todos nós nós. todos É é, verdade. não é que a hiperatividade, Rose, ela ficou tão comum que a gente está percebendo características em todo mundo. Algumas pessoas só são hiperestimuladas realmente, outras têm hiperatividade física, mental, por exemplo, ó, percebe a Daniela, por mais calma que ela pareça, olha a mãozinha, olha a hiperatividade física, entende? Por mais controlada, estudiosa, focada que ela pareça, tem alguma coisa que a sociedade diz que é desregrada. Mas a Mas Daniela é, né? sabe que é só um jeitinho diferente de funcionar nesse mundo. Né? Não, quando a gente entende que a gente pode ser diferente, cara, porque assim, quem não fez nenhum curso de barras, eu achei incrível assim, ó. Todos nós somos unicórnios. Opa! Eu só não tenho aquele negócio, né? O que chama aquele negócio assim, tipo, um chifre, né? É Mas um é chifre. unicórnio. Um É, unicórnio. É um chifre. uni. É. Então, quando eu descobri que nós somos diferentes um do outro, que nós podemos ser diferentes, aí, cara, aí o mundo vira, aí o mundo fala assim: uau, o que que é mais possível? O que que eu posso ser mais leve? Por que que a gente tem que ser rotulada, né? Tanto é que aqui no Japão é tudo padronizado, né? Tudo. McDonald's é padronizado, é tudo padronizadinho, assim, né? Se você fica fora da caixinha, você é estranha, você tem que se adequar. Não olhava assim. A minha cara de deboche com o chefe. Adoro. Interessante ponto de vista. Ele falou assim: eu tô te dando bronca, você não tá percebendo? Eu falei: fique bronca pra você, porque eu não vou pegar. E assim foi, entendeu? E assim é. Eu não sirvo para ser rotulada, ser igual. Eu não consigo. Eu preciso do meu tempo, eu preciso das minhas coisas da forma mais leve possível. Tá certo? Porque às vezes ele fala, meu, eu tô tão leve que meu irmão falou assim, meu, foca aqui um pouquinho na tua vida, por favor, gratidão. Mas, assim, volta a ser um pouquinho ser humano também, né? Aí eu fico assim, é, pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas a gente não precisa se rotular. Eu não sirvo para ser rotulada.
Não, e normalmente, principalmente os autistas, eles são muito excluídos da sociedade porque funcionam de uma forma diferente e normalmente estão ligados a QI de médio alto a alto, entende? Não tem o porquê. Você vai excluir da sociedade as pessoas mais inteligentes que estão nela. Não tem muita lógica, né? Não tem, não tem. E aí foi engraçado que quando eu vou nesses lugares, as pessoas param e, né, perguntam o que eu tô fazendo. Eu falei, cara, eu abri minha clínica. Abri a minha clínica, eu tenho meu spazinho, eu faço agora eu vou começar a estudar aromaterapia. Eu acho que vai ser fantástico também. Cromoterapia também, por que não? Nossa, cromo e aromaterapia, dá pra você fazer até divórcio energético com elas. O divórcio energético dá para fazer na constelação sistêmica também, né? Adoro. Eu Constelação também. de você, amiga. A constelação sistêmica, quem não sabe, é o quê? Olhar para trás, e agradecer tudo aquilo que foi conquistado pelos seus antepassados para você chegar. Porque, gente, a gente não veio só de um pai e uma mãe. Ponto. Isso é fato. Seus pais tiveram mãe, pai, vovó, todo mundo igualzinho. E para você chegar aqui, até a sexta, vocês tiveram 10 mil pessoas atrás de você. Oi, 10 mil. Não é uma, duas pessoas. 10 mil. Então, imagina 10 mil DNAs no seu corpo. Quer ganhar 1 milhão para cada antepassado meu. Eu também. Então, imagina, né? 10 milhões de DNAs no seu corpo, né? Então, ó, tem muita coisa aí. Dependendo das pessoas, vão. Por isso que repetem ciclos, por isso que repetem, às vezes, para honrar aquilo, né? Eu amo as constelações e a barra de Axis. Dá para trabalhar os dois junto, hein, Rose? Tá? Dá. Rose, Claudinha, a Rose, ela é daqui de Pontal. É pertinho daqui de Ribeirão, não dá nenhuma hora. Bom, dá 1 hora, vai daqui. É vizinho de Sertãozinho a cidade, bem encostadinho uma na outra. E ela falou que quer vir fazer classe de barras comigo. Você aconselha? Uau! Lógico! Quando você faz as barras de Axis, Rose, Não, você vai ser a segunda aumenta. classe dela. Uau, que legal! Muito mais. O que é mais possível? Ou faz logo também E a Valéria, a fundamento. Valéria, a Valéria também tá aí, ó. Valéria tá aí, ó. Valéria é de Votuporanga. Também falou que quer ser minha aluna. Eu aceito, eu recebo. Todas vocês eu recebo. Uau, gente, é muito legal. A Dani, a gente teve uma conexão muito interessante. Foi quando? Foi ano passado? Não, foi ano passado, né? Que a gente Oi. tivemos a nossa primeira conexão e daí em diante a gente está trabalhando juntas para melhor contribuição para o mundo, né? E que seja muito. Vem, Valéria, vem, vem, vem. Só vem, que é mais possível, né? Eu escolho ser sua aluna. Ai, gente, se vocês Uau! soubessem o carinho, o dengo que eu tenho com os meus alunos, pergunta para Claudinha. Eu fico mandando para ela a foto do, olha esse kit que eu montei dessa vez para essa classe. Olha o que eu coloquei e ela também faz igualzinho comigo. Ela vai mandando foto das comidinhas que ela faz para os alunos. Então a gente, apesar de estar em lados opostos do mundo, a gente divide muita coisa, a gente tem muita cumplicidade, eu e a Claudinha. Sim, com certeza. Com certeza, com certeza. E isso é um fato muito legal, né? Assim, eu sou muito grata realmente pela internet, mas ele também ele afasta pessoas. E eu e a Dani somos o quê? Humanos, né? A gente trabalha com humanos, a gente tenta entender o lado humano, não só nessa vibe de internet, mas a gente está aqui para estar disposto a ajudar vocês,
a entender vocês e poder trazer mais tranquilidade na escolha da vida de vocês. Porque tudo é escolha, tá? Tudo é escolha. O leve ou o pesado, mas são escolhas. É. E toda Né? escolha tem consequência. Todas. Todas, todas, Todas. todas. A não escolha também é uma escolha, viu, gente? Ah, é verdade, mas não escolha também. A não escolha Agora, também é voltando uma. ao tema da nossa live, por favor, Diga. antes de medicarem os filhos de vocês, autistas e hiperativos e com transtorno obsessivo compulsivo, vejam as terapias alternativas como uma boa auxiliar, tá? Vejam florais, vejam homeopatia. Crianças que acostumam com homeopatia desde pequena, elas têm melhor reação à homeopatia durante a vida toda. Então, vamos olhar para isso com um pouco mais de carinho, ao invés de ir lá rotular a criança, encher de medicação e não fazer mais nada. É difícil a gente lidar com quem é diferente da gente? Mas eu acredito que com amor e com dedicação tudo possa ser possível, principalmente quando você respeita as escolhas do outro. Ah, sim, com certeza, né? E como disse, né? Tem tudo e a melhorias também com as terapias é o quê? É o foco, é não manter presa, sabe? Esperar a aprovação do outro também. Eu acho que tudo isso faz com que a gente consiga viver melhor. Depois que eu entendi que a gente não precisa ser um igualzinho do outro, aí a minha percepção mudou bastante. Meus amores, se vocês tiverem dúvidas aí, pode enviar a perguntinha no Olha que balão. legal, a Rose hoje De participou com uma conversação. constelação com cavalos. Estou leve. Ai, meu amor, tudo que é feito com cavalo é uma coisa maravilhosa. Sei lá, pentear a crina do cavalo já é terapêutico, assim, de uma tal forma. É um dos animais mais fortes e ao mesmo tempo mais dóceis, se você souber lidar com ele. Ela trabalha com deficiência de aprendizado. Sou psicopedagoga. Que legal! Ah, então ela Eu vou te entende seguir. tudo o que a gente está falando. Do hiperativo, que é taxado como burro, né? Eu fui chamada de burra por uma professora minha, Ah, sabia? eu também. Eu fui chamada de burra. A minha mãe me levou no professor particular do meu irmão, que já dava aula para o meu irmão, e meu irmão, ele tem o QI altíssimo, né? E aí o professor virou para mim, professor Marcelino, aqui em Ribeirão, ele era famosíssimo. Ele virou para minha mãe e falou assim: Mary, é absolutamente impossível a menina ser burra, irmã de um menino que tem um QI de gênio. Não, não tem como. Aí ele foi ver com o tempo o que acontecia, era que eu aprendia rápido demais, e aí eu me dispersava, porque eu achava chato aquela coisa maçante de ficar repetindo 2, 3, 4 vezes um exercício, mesmo que fosse um exercício diferente, mas era sobre o mesmo assunto, então eu dispersava. Aí o que eu comecei a fazer para não arrumar problema? Eu levava livro e puxava embaixo da mesa e ficava lendo enquanto a professora repetia os exercícios. Foi como eu me adaptei ao mundo. Então, quer Não, dizer, eu fui rotulada de burra porque eu não gostava de exatas. eu amava exatas. Antes dessa professora que me chamou de burra, lógico. Não, eu não gostava. Eu não era de números. Olha que interessante. Eu sempre fui na parte humanas. Não, eu sou de boinha com números, mas eu não tenho mais a mesma paixão que eu já tive um dia. Eu não fiz humanas porque eu não queria fazer exatas, entendeu? Eu fiz humanas porque eu escolhi. É diferente. Meu filho foi taxado de TDAH e a professora dizia que ele era tão preguiçoso que ia morrer sozinho. Ele não gostava de escrever.
Então, Rose, eu tenho uma aluna assim, sabe? Ela não gosta de escrever, tanto é que quando eu dou caligrafia para ela, a letra dela fica voando, assim, sabe? Eu falei assim, meu Deus do céu, volta pra terra essa letra. Gente, mas essas professoras, eu vou te falar, hein? Elas não vão para terapia e mandam todo mundo para terapia, né? Se você falar isso para uma criança pequena, criança crescer taxada, eu te falar, hein? Para você desfazer essa programação que você fez aí na cabeça da criança, te falar, hein, professora? Tomar um pouco mais de cuidado com o que fala do filho dos outros, com o filho dos outros, né? Não é? Que ele tem uma letra péssima, meu amor. Isso não quer dizer que ele não é inteligente. Exato. Aí eu falei assim, onde que você fez essa lição? Dentro do carro. Ah, a letra não vai ficar legal mesmo, né? Não, Eu falei assim, meu irmão mais velho, ele tem QI de gênio e a letra dele é uma coisa horrorosa. Depois de adulto, quando ele tinha uns 40 e poucos anos, a gente foi descobrir o porquê. Porque ele é canhoto e ensinaram ele a escrever com a mão direita. ah, que também eu fiquei sabendo pela história que o canhoto, ele em 1795, ele era considerado bruxo, só por ser da esquerda. É, então, gente, mas você pegar a criança e falar para ela, não escreve com essa mãozinha aí que você gosta de escrever, não. Escreve com a direita que é mais. Ou vamos ter um pouco de sensibilidade, um pouco de empatia. Tipo, se colocar mesmo no lugar da criança. Ah, mas eu não tenho tanta paciência assim. Meu amor, você pode ter 1 milhão de profissões no mundo. Mas se você escolher ser professora, sim, você é obrigada a ter paciência. Porque ninguém é Verdade. obrigado a ir para terapia porque a professora não quis ir para terapia. Mas os professores, por isso que eu falei assim que eu tô dando terapia também para a área educacional, porque os professores precisam ter esse respaldo. É, Porque falta imagina, sensibilidade às vezes. Já vi. 35 alunos dentro de uma sala de aula. Ó, eu sou assim. Eu era canhota e minha professora não deixava de escrever. Não, eu sou ambidestra. Eu sou ambidestra. Eu escrevo com a mão direita, escrevo com a mão esquerda, mas é espelhado. É esse tipo de coisa que a gente está dizendo. Isso não é assombração, isso não é defeito, isso não. Parem de colocar carimbos nas pessoas, porque as pessoas são únicas. Cada um de nós é tão especial e merece ser tratado dessa forma. É esse o carinho, é esse o amor que a gente tem que ter ao olhar para o outro. Exato. Com certeza. E aí que tá. Porque assim, ó, quando eu dava aula no Brasil, é, eu, a gente, nas escolas, elas tinham como fala, essa triagem de alunos também, né? Mas hoje, eu sei que inclusão social acaba afetando tantos professores. Tanto é que teve um professor que morreu dentro da sala de aula esses dias, né? Teve infarto. Imagina, tem infarto dentro da sala de aula. Realmente que não seja uma profissão fácil, mas você pode escolher 1 milhão de profissões, né? Mas se você escolher ser professor, você sabe o que vai estar te esperando, entende? Orando, né? E É, não, aí eu não falei dá assim, para por isso alegar, ah, que. eu sou professor, mas eu não tenho paciência. Então vai fazer outra coisa, meu anjo. Né? Exato, exato, né? Ano passado escrevia com a ponta de ponta cabeça. Meu, essa menina é super, super legal. Então, ano passado eu tinha uma aluna de Anos 80 ou ponta. 90 iam falar que é a menininha do exorcista. Gente, tem alguma justificativa para a menina escrever dessa forma, entende? A cabeça dela funciona assim, não é porque funciona assim, é porque tem alguma razão que faça funcionar assim.
Vamos entender, né, a empatia, né? Vamos trazer esse lado Vamos empático procurar a razão das pela crianças. qual a cabeça dela funciona assim. Às vezes vai funcionar assim o resto da vida, mas ela não precisa se sentir um monstro, ou se sentir deslocada, não se sentir amada, não se sentir aceita. Porque ela escreve assim, não tem lógica, gente. Ela vira o caderno de ponta cabeça e escreve no caderno. Olha que legal. Muito, é muito louco isso. Deve ser muito. Então, mas Vamos inventar um é caderno de dica, ponta cabeça, Dani. né? Às vezes a gente tem uma nova forma de pensar aí, ó. Gráficas. Quem tem gráficas de caderno, por favor, comecem a fazer coisas diferentes para que você tenha formas diferentes de os alunos escreverem. Olha eu aqui dando marketing até para o caderno agora. Te Libra! Libra patrocina a gente. Patrocina nós. Olha aqui, ó. Um caderno de ponta cabeça. Fala aí, né? Por que não? Então, assim, quando a gente tem essas coisas da foco, da ansiedade e tudo mais, vamos trabalhar esse lado com terapias alternativas, gente, porque eu acho que vai trazer mais facilidade tanto para as crianças, tanto para os pais. Os pais não vão ficar estressados, Né? né? E como eu falei, né, o TDAH hoje está tudo rotulado, todo mundo fala que todo mundo tem TDAH. Será que realmente é TDAH? Será que não está na hora de a gente olhar ponto de vistas melhores para que as crianças estejam mais conectadas com a vidinha deles e para um mundo melhor? Não, e vocês não têm noção do que é para alguém que é diagnosticado com TDAH, como eu, achar alguém que olhe para mim e fale: não, você só é TDAH. Leia Mentes Inquietas, que vai te ajudar a entender muito a forma com a qual você funciona. E aí você olha para a pessoa e fala: meu Deus, é alguém que me entende. Vocês não têm noção do Pedagogia valor sistêmica. disso. Deve ser legal. Faz constelação de vez em quando. Eu fiz constelação sistêmica com umas crianças aqui em casa. E aí É, foi, aí foi ela tem que ser habilitada, né? é, Trabalhar com constelação sistêmica, né? precisa. Uma coisa Mas de assim, cada vez, que eu né? falo assim, trazer Mais alguém sistêmica que tem consteladora, na sala de aula. Olha quanta coisa que você estaria envolvendo. Crianças, constelação sistêmica de cada uma delas. Isso quer dizer, todos os principalmente os 10 professores. alunos, você tem 100 mil antepassados. Olha a complexidade disso. Olha o Pois cuidado é, que tem que ser tomado. pois é. Por isso que tem que ser o pai e a mãe, principalmente. Mas eu acho que seria mais. Como ela é pedagoga, ela pode trabalhar a constelação com os professores. Meu filho tem TDAH e tem muita dificuldade de relacionamento afetivo. Eu não posso dizer que eu tenho dificuldade com isso. Eu realmente estou sozinha por escolha mesmo. Eu me relaciono bem com pessoas. Falo muito, né, Claudinha? Blá, 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 Nós, né? blá, blá. Eu sou pessoa super comunicativa, eu não sou fechada em nada. Mas eu acho que eu sou exceção, né? Eu Eu falo também sou. muito a forma que eu me sinto. Eu tenho muita autonomia para falar essas coisas. Acho que muito tempo de terapia, uma mãe artista plástica, um pai advogado, que foram me dando base para eu conseguir falar o que eu sinto e o que eu penso numa boa, entendeu? Sem estar ofendendo ninguém. Legal isso, né? Muito bom isso. Minha mãe também foi Mas julgada, viu, gente? deve ter, sim. Minha Por mãe foi ser. julgada porque ela e as amigas dela eram uns escultores e teve uma tarde que eles foram para a praça e uma modelo ficou nua no meio da praça 15 em Ribeirão para eles esculpirem ela em argila.
Ai, gente. Chamaram ele de tudo. E você vê pessoas reunidas em prol da arte, em prol da cultura. O que tem de errado isso, gente? Ah, mas a mulher estava nua. Olha aí. Mas se ela não tinha problema com a nudez dela, por que você tem? É aquela coisa, né? Rotula, vai fazer o quê? Rotulação, né? Para vocês terem uma noção um pouquinho maior, assim, dos dois médiums que trabalharam inicialmente as barras de Axis, então o Gary Douglas e o Dr. Dan Here. O Dr. Dan, ele tem TEA, TDAH e TOC, tá? Então, ele chega a receber, às vezes, 5, 6 horas de barras de Axis, mas você pode perceber que ele não tem problema com toque, tá? Toque de outra pessoa, toque. Se for, Ah, é? Eu não sabia. às vezes, 6 horas por dia. Nossa, legal. E nem parece que a idade que ele tem também, né? Eu acho, né? Não, mas ele não tem sobrancelhas também, né? Ah. Então não dá pra gente Sim, falar, sim. ah, o olho dele caiu. Não sei, eu não sei como é que era antes. Antes. É verdade, 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 né? Mas é isso. Tem mais algo assim? Exatamente, né? Uma criança tem um sistema, exato. Então, tem que pensar muito antes de fazer isso numa sala de aula que pode complicar muito. Ainda mais, Com 25 certeza. crianças são. É, São 25, são 25 etnias diferentes, são 25 formas de pensar diferentes, né? Então é bastante. são 25 sistemas, gente, é muita coisa. Quando a gente vai fazer uma constelação em grupo para adultos, a gente deixa aí no máximo 10, 12 pessoas, né, Claudinha? A gente não deixa ultrapassar muito disso, porque por causa do número de sistemas que você está ali. Com 10, Com 12, você certeza. consegue uma conexão energética ainda, um vai estar relacionado com o outro, então mexe no campo de um, vai estar mexendo no campo do outro. Agora, 25 e crianças, eu não arriscaria. Ah, eu também não. Acho um risco Eu muito também não. É que nem eu falo, eu acho que não, eu não vou falar nem o Estado, mas eu acho que os professores precisam estar preparados para para que a gente consiga observar cada uma da criança que está dentro da sala de aula. Mas eu também entendo que não dá para fazer isso, porque imagina, pegar eu era professora de história, dava aula na quinta, sexta, sétima, oitava. Ou mata qualquer um pegar 8 salas assim, né? Então, para observar quem tem TDAH, tem quem tem TEA, tem tal, é difícil, é complicado. Ó, a Rose falando que, na realidade, a escola não está preparada para a inclusão social. Meu amor, eu tenho 48 anos, vou fazer 49, tá? E eu escuto isso desde quando eu tinha 5 anos de idade. Então, passou da hora da escola estar preparada. E os governantes, eles não querem, né, que os professores estejam preparados para isso. Ah, não, para eles é muito cômodo, né? É, muito cômodo. Quanto menos cultura, menos eles sabem, quanto menos eles sabem, mais fácil de serem manipulados, de forma geral, Com independente certeza. de esquerda, direita ou whatever. Whatever, exato. Mas é isso, gente, ó, eu gostaria de agradecer hoje a Dani, no domingo às 8 horas da manhã, fazendo essa live para vocês, a gente trazendo esses assuntos que estão rotulados na vida da gente e que vocês consigam, os professores, né, têm o meu apoio,
Eu sempre falo que vocês são. Eu também sou da área educacional. E é na área educacional que a gente vai criando essas crianças diferentes para mundos diferentes. E eu gostaria de agradecer cada uma de vocês hoje, porque vocês estão usando o tempo de vocês, o domingo de vocês, para esse tipo de assunto que é super importante, que a gente não consegue ver, né? Né, Dani? Gratidão. Gratidão a cada um de vocês que esteve aqui ou que no futuro vai estar acessando essa live aqui. Bem-vindo, bem-vinda. Obrigada, Claudinha. Amo você, querida. Gratidão. Vou O que salvar é a live, tá? contribuição? O que é Salvar e contribuição voltar. para mim, para você e para todo mundo? Isso é a nossa intenção daqui para frente. Sempre. Sempre ser contribuição. Receber também. É ótimo. Sim. Gente, e a gente vai fazer workshops desse tema, tá? A gente vai fazer um workshop fechado, né, Dani? Para quê? Para vocês fluírem melhor. Hoje a gente está fazendo uma pequena live para chamar vocês para esse workshop que vai acontecer dentro de alguns dias. Então, isso aqui é uma palhinha do que vai acontecer no nosso workshop. E eu estou chamando já vocês para todos aqui. Tá bom? Tchau, gente.